Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 24. Nós vamos neste capítulo terminar de ver o relacionamento entre Balaão e Balaque. Sim, o rei havia chamado o profeta para que amaldiçoasse o povo de Deus, mas ele não pôde fazer nada sobre isso, porque Deus havia abençoado aquele povo. E nesse capítulo 24, nós vamos ver pela terceira vez Balaão abençoando Israel. Mas antes de eu explicar o capítulo, eu quero perguntar como você está. Como você está hoje? Como você está se sentindo? Espero que você esteja bem, feliz, pleno na presença de Deus. Mas se hoje for aquele tipo de dia em que você se sente vazio, fraco e realmente carecendo da glória de Deus, como diz a Bíblia, que você possa ser cheia da presença dele nesse momento, que a presença do Altíssimo te envolva, que a presença do Altíssimo preencha os seus pensamentos, os seus sentimentos e que você seja cheio da alegria do Senhor. Uma alegria que muitas vezes, meus queridos, não tem a ver com aquilo que está diante dos nossos olhos, mas tem a ver com a nossa fé. Do fato de nós sabermos que Deus está cuidando de todas as coisas e que Ele é o Senhor do presente e do futuro, assim como do passado, lógico. E porque esse é o assunto do capítulo, aliás. Nós vamos ver no capítulo 24 que Deus é o Senhor do futuro. Exatamente isso. As coisas que ainda não aconteceram, que nós não temos a menor ideia que estão diante dos nossos dias, Deus já viu todas as coisas, porque Ele não está preso no tempo como você e eu estamos. Ou seja, Ele cuida do teu amanhã. Você pode semear verdade, semear virtude, você pode caminhar na presença dEle, sabendo que o dia de amanhã, o dia que ainda não está diante dos teus olhos, está seguro nas mãos dEle. Muito bem, então vamos lá, já que esse é o assunto do capítulo, vamos primeiro entender o que está escrito. Bem, como eu disse, nós vamos ver que pela terceira vez Balaão vai abençoar Israel. E é exatamente assim que começa o capítulo. Na verdade, o texto vai dizer que antes ele estava indo ao encontro de agouros, mas agora, na terceira vez, Balaão se dá conta, não, Deus realmente quer abençoar Israel. Então ele não faz da mesma maneira, na verdade ele volta o seu rosto para o deserto e a Bíblia vai dizer no capítulo 2, no versículo 2, que o Espírito de Deus vai vir sobre ele. E eu quero falar uma coisa para você, porque o que nós vimos no capítulo anterior é que a própria palavra fala que o caminho de Balaão não era um caminho muito reto, não. Não era um caminho de Deus, ele não era um profeta que temia o Senhor, ele ia atrás de agouros, ele recebia pagamento para profetizar, isso estava errado. Mas o que nós vamos ver pela própria palavra é que sim, muitas vezes o Senhor usa a boca daquela pessoa que não está entregue a Ele, não o conhece verdadeiramente, para profetizar algo que está por vir. E eu quero que você acompanhe comigo lá em João capítulo 11, porque Deus não fez isso somente no Antigo Testamento, Deus fez isso no Novo também. João capítulo 11, o versículo 49, olha o que está escrito aqui, gente, escuta por favor. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Ora, versículo 51, olha o que João escreve. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano,
profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, Caifás foi usado como boca de Deus para profetizar que Jesus estava morrendo pelo povo. Ah, mas Caifás temia ao Senhor? Não, ele não, ele, apesar de ser o sumo sacerdote e entender que estava fazendo certo, seus olhos não estavam abertos. Ele não reconheceu Jesus como Messias. Ao contrário, queria mesmo era que Jesus desaparecesse da face da terra e parasse de dar problema. Então, nós temos que, em alguns momentos, o Senhor, que é Deus, que não está preso numa caixinha, ele pode sim vir sobre a vida de uma pessoa que não conhece, que não teme, e usá-lo como boca para falar a verdade dos céus. E aqui foi o que ele fez com Balaão. E Balaão, queridos, vai realmente abençoar de maneira linda o povo do Senhor. Inclusive, falando no versículo 20, no versículo 6, de coisas que falam de beleza, né? Árvores de sândalo que o Senhor plantou. Ele vai falar assim que realmente Israel foi livre do Egito pela mão de Deus, que realmente o Senhor faz com que Israel seja como cedros junto às águas, plantados pelo Senhor mesmo. E uma coisa que eu acho interessante e que eu acho que vai aparecer aqui nesse capítulo por 4 vezes, se eu não estou enganada, é a expressão de olhos abertos. Ou seja, agora ele não estava profetizando como que num transe, como os profetas pagãos faziam. Não, aqui ele vai estar com os olhos abertos, ele vai estar consciente do que ele está falando. Deus realmente colocou sobre ele, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, falando aquilo que era verdade. Deus plantou a Israel e as águas, versículo 7, manarão de seus baldes e as suas sementeiras serão águas abundantes. E aí então, logo na sequência, a gente vai ver nos próximos versículos que Balaão vai realmente profetizar sobre um tempo vindouro. Alguma coisa que não está diante dos olhos dele. Mas por quê? É Balaão? Embora ele vá dizer palavra de Balaão, filho de Beor, gente, essa palavra é do Espírito Santo de Deus que veio sobre a vida dele. E a gente vai ver, por exemplo, quando fala nos versículos entre os versículos 17 e 21, que fala sobre o povo de Sete. O povo de Sete são os moabitas, descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Os edomitas a gente já viu, né? Eram os descendentes de Esaú, a gente viu recentemente. Então, se você tem acompanhado as meditações, está fresco na sua cabeça. Eram os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. E foram um povo que habitavam ali na região do Monte Seir. Os amalequitas, eles foram descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Então, está sendo falado de coisas aqui que realmente tinham a ver com a presença de Deus e o conhecer soberano de Deus, de coisas que estavam para acontecer. Sim, Deus ele ia vencer essas nações. Deus ia trazer juízo, mas Deus ia trazer também bênção. E a bênção estava sobre quem? Sobre o povo que ele escolheu. Então, este é o assunto do capítulo. E agora, como a gente aplica isso para as nossas vidas? Bem, eu acho que nós podemos aplicar, sabendo que Deus, ele sabe do futuro, ele sabe, pessoal, do final da série toda, ele sabe do final do filme todo. Enquanto eu e você, nós estamos ali sofrendo, capítulo a capítulo, situação a situação, nós podemos ter a certeza de que o Senhor que nos ama a ponto de ter dado o seu Filho, unigênito para morrer por mim e por você, nós sabemos que Ele está cuidando. Então, qual é a nossa parte nisso tudo? A nossa parte nisso tudo é, primeiro, confiar. Segundo, baseado nessa confiança em Deus, não viver os nossos dias ansiosos. Tentar não colocar as mãos pelos pés, é assim que a gente fala? Não meter as mãos pelos pés? Os pés pelas mãos, eu acho que é. Nós devemos caminhar não ansiosos e tentando fazer as coisas no lugar de Deus, mas a gente deve ter, diferentemente do que Balaão tinha. Balaão recebeu uma visitação do Espírito Santo. Nós devemos ter uma busca diária da presença de Deus e orar pelas situações que nos afligem e não se deixar vencer pela ânsia de fazer as coisas à nossa maneira. Quando Ele está aqui
possuindo a vida de Balaão e falando sobre aquilo que ele iria trazer de juízo sobre os povos, ele está dizendo: eu cuido dos meus. Aqueles que agora afligem, aqueles que agora perseguem, aqueles que agora trazem dano, não vão ser bem-sucedidos sobre você, porque eu sou o teu guarda, eu te protejo. E essa mesma palavra de proteção e de cuidado está sobre as nossas vidas. E eu vou dizer que nós podemos gozar disso se andarmos segundo a vontade do Senhor. Porque sim, meu querido, se eu e você resolvemos fazer alguma coisa que Deus não mandou, tudo bem, a gente vai fazer. Só que a gente vai ter consciência disso, vai ter consequência disso. A gente vai ter que dar conta daquilo que a gente fez de errado. Lembremos de Jonas, que o Senhor mandou ir pregar e ele quis ir para o outro lado, não é verdade? Então, nós podemos orar, nós podemos sujeitar os nossos sentimentos ao Senhor, não fazer nada quando a gente está com raiva, quando a gente está chateado, quando a gente está magoado. É o nosso grande erro querer fazer coisas, tomar decisões quando estamos bravos. Então a gente pode confiar em Deus, a gente pode buscar a presença do Senhor, a gente pode confiar que Ele sabe o que é melhor. E não é porque a gente sabe que Ele está lá no fim da história que a gente vai cruzar os braços e não fazer a nossa parte. Ao contrário, a gente vai trabalhar em parceria com o Senhor, para fazer a vontade dEle, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, com as pessoas ao nosso redor, espalhando a esperança, espalhando o amor dEle, onde quer que a gente vá. Tudo bem? Vamos parar por aqui? Deus abençoe muito você e até amanhã, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!